Que eu Pra mandei mim pra ela, também. daí que eu entrei no Instagram e vi. Bom, vou mostrar aqui um negócio para vocês, tá? Eu abri lá na plataforma a aulinha de revisão. Então, marquei aqui alguns exercícios das aulas mais importantes, tá? Da frente 1 e da frente 2. A frente 1, não tenha dúvida que a parte mais importante é a circunferência, equação da circunferência, distância entre ponto e reta, etc. E elipse. Então, da frente 1, as partes mais importantes são essas. E da frente 2, tá? Temos aí a última aula que é importante, que a gente vai ver amanhã. E eu marquei mais 2 aulas só. Tá? Marquei mais 2 aulinhas só. E eletrólise, vocês vão refazer os exemplos que eu fiz. E tem mais aquela apostilinha que eu passei, que vocês podem fazer exercício. Só que eletrólise não tem como fugir. Eletrólise é aquilo. Eletrólise ígnea, eletrólise aquosa. Você aprendeu a fazer a eletrólise ígnea, você aprendeu a fazer a eletrólise aquosa, acabou. Não tenho como fugir disso, tá? Agora, na matemática, vocês vão ter trabalhos para copiar um do outro. Então, já vou avisar já, vocês vão ter trabalho. Então, quem está acostumado a copiar um do outro vai ter muito trabalho. Porque todas as questões vão ter o número de chamada do aluno. Por que eu estou fazendo isso? Para evitar os alunos que não querem estudar nada. Então, todas vão ter. Então, cada uma vai ter um resultado. Então, fica esperto com a matemática. Para quem está acostumado a copiar, que eu sei que tem muita gente que estuda, mas tem aqueles 5, 8, 10 que copiam. Fica esperto. Se tiver 2 provas com o mesmo número de chamada, eu vou ter que anular a prova. Então, eu quero que vocês estudem. A prova está fácil. Se você fizer os exercícios da revisão, tudo tranquilo. Tá? Tudo tranquilo. Mas fiquem espertos na hora de copiar, que vocês vão ter problemas para copiar. Beleza? Bom, a última parte da frente 1, para acabar! Que lindo. Adoro isso. A última parte da frente 1 vai estudar a parábola, mas com outros elementos daquela parábola que você estudou no primeiro ano. No primeiro ano, é mais a parte de função, tal, tem o gráfico, tal. É sempre a parábola com x ao quadrado. Aqui não, aqui nós vamos estudar a parte geométrica, que é importante. Repito, toda essa parte de hipérbole e parábola, para quem vai fazer arquitetura, para quem vai fazer desenho, para quem vai fazer mecânica, toda essa parte que envolve desenhos, essa parte geométrica é importante. Mas é tudo decoradinho. Tudo decoradinho. Tá? Então, elemento geométrico da parábola, nós temos sempre uma reta que a gente chama de reta diretriz. Reta diretriz, que é essa retinha aqui. Nós temos o foco e a parábola está aqui. Importante, a mesma distância que você tem do vértice ao foco é igual do vértice até a reta diretriz. E a definição é que qualquer ponto que você pegar da parábola está à mesma distância da reta e do foco.
Então, essa é a definição geométrica de parábola. Agora, o que interessa para nós? A parte de equações. É fácil? É fácil, repito, porque é decoradinho. Totalmente diferente das coisas que você aprende no primeiro ano. Você vai ver que você tem parábolas onde o x é ao quadrado e você tem parábolas onde o y é ao quadrado. Mas você olhou a teoria, na hora de fazer o exercício, se você olhar a teoria, você vai ver que é a mais simples de todas, a mais fácil de todas. Não está acreditando? Então vamos lá. Bom, primeira parábola, centro na origem, reta diretriz à esquerda e foco na parte positiva. É assim que eu olho o positivo e o negativo. Se o foco estiver na parte positiva, a equação é positiva aqui. Se o foco estiver na parte negativa, a equação é negativa. Então, gente, é tudo decoradinho, tá? Aqui as retas diretrizes sempre vão ser retas particulares. No caso, vai ser x é igual ao número que tiver aqui. Então, essa é a reta diretriz para esse tipo de parábola. Então, observe que é diferente do primeiro ano. Essas parábolas do primeiro ano eram assim só, ou assim. Aqui ela está assim, ó. Aqui é o y que é o quadrado. Então, essas duas parábolas vão ter y ao quadrado, 4 vezes f', que é a distancinha aqui do vértice ao foco, ou do vértice à reta diretriz, vezes x. Quando for foco na parte negativa, é menos 4fx. Então, tem muito pouca coisa para eu explicar. Eu, Gelésio. É mais decoradinho, tá? Agora, se o vértice estiver no 0, 0 e o foco estiver no eixo y, aí eu já mudo de história. Então, a primeira coisa que eu olho é se o foco está na parte positiva ou negativa. Então, foco na parte positiva, agora é o x que está ao quadrado, como a gente aprendeu no primeiro ano. Só que aqui os elementos são outros. Aqui você vai ter a reta diretriz. Quem de vez em quando cobra isso é o Unesp. Tá? Então, esse tipo de parábola é x ao quadrado, 4 vezes f vezes y. Se o foco estiver na parte negativa, é menos 4fi. Professor, pergunta, e se o vértice não estiver na origem? Professor, se o vértice não estiver na origem, você vai fazer exatamente igual você fez com elipse e hipérbole. Você vai enfiar o G e o H. Na elipse era o centro, aqui a gente chama de vértice. Então, você vai enfiar o G e o H nas mesmas equações que você tinha lá atrás. Por exemplo, nessa equação aqui, tá? A diretriz está aqui, paralela a y, é igual esta aqui, tá? Esta aqui, que é o primeiro que eu fiz. Então, é só você enfiar o G e o H na fórmula. Lá não era y ao quadrado, quando o vértice estava na origem, era y ao quadrado, 4fx. Se eu deslocar o vértice, se ele não estiver na origem, é só enfiar o G e o H do vértice. Só isso. Então, a equação é a mesma, é só enfiar
o G e o H. Entenderam o que eu falei, não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Glória. Então, por exemplo, vamos supor que eu venho aqui, ó. Essa aqui. Então, vamos supor que eu desloquei. Eu peguei, coloquei lá minha parábola assim. Então, o que você vai fazer? A mesma equação, só que você enfia o x do vértice, que aqui a gente chamou de G, e o y do vértice, que aqui a gente chamou de H. Então, é a mesma equação, com os mesmos sinais, bonitinho, só enfiando as coordenadas do vértice. Então, repito, essa é uma aula decoradinha e que traz elementos geométricos diferentes da parábola que você aprendeu no primeiro ano. Talvez seja uma das aulas mais simples que tem. Sexo. Então, não esqueçam que eu abri a revisão hoje cedo. Bonitinho. Então, vamos lá. Exercícios 1 a 4 é só para você aprender mesmo a teoria, tá? O ponto F e a reta D representam os sistemas de coordenadas cartesianas. Eu vou bem devagarzinho, respectivamente o foco e a reta diretriz da parábola. Pede-se as coordenadas do foco, o parâmetro, que é 2F, equação da diretriz, equação da parábola, coordenadas do vértice e um desenho, um esboço do desenho. Então, vamos lá. No primeiro, nosso foco está aqui no eixo X e nossa reta diretriz está aqui paralela a Y. Primeira coisa que você olha é onde está o vértice. Tá? Como a distância entre o foco e a reta é 6, o vértice está bem no meio, então o vértice vai estar na origem. Então, procure a teoria. Gente. Você vai ver, procurando a teoria, tá? Que nós estamos exatamente no primeiro caso lá da nossa teoria. Foco no ponto 3, reta diretriz no ponto -3, vértice no 0, 0. Então, aí a gente vai respondendo o que ele perguntou. O que mais? Baboseira, tá? Então, foco 3 e 0, reta diretriz, reta particular, x é igual a -3, ou x mais 3 é igual a 0, vértice na origem, parâmetro 2f é igual a 6, e equação. Decoradinho, gente. Decoradinho. Vai lá e olha na teoria. Ah lá, Gelésio falou que é y² 4fx. Então, gente, não tem nem o que saber. É só encaixar. y² é igual a 4fx. Então, equação da parábola, y² é igual a 12x. Todo mundo entendeu? É facinho, não é? Sim, Glória. No 2, ele só mudou porque ele pôs o foco na parte negativa e a reta diretriz na parte positiva. Então, ele pede as mesmas coisas no 1, no 2, no 3 e no 4. Aí você vai lá na teoria e você vê
que quando o foco está na parte negativa, o que muda é que a equação é menos 4fx. O resto é tudo igual. Então, aí você vai responder as perguntinhas. Coordenadas do foco, equação da reta diretriz, que é x é igual a 3. Vértice também está na origem. Parâmetro e equação. O 3 ele mudou, professor. Ele fez os 4 casos aqui. Então, 3. Foco no eixo Y. Reta diretriz. Continuamos com o vértice na origem, porque a distância aqui do foco até a reta é 4, então metade 2. Então, continuamos com o vértice no 0, 0. O que vai mudar? Mudar o caso, que agora a gente está... Eu estou indo e voltando de propósito. Agora a gente está nesse caso. Foco no eixo Y, vértice na origem, equação x² é igual a 4fy. Então, vamos lá. Foco 0 e 2. A reta diretriz, repito, ou é x é igual a alguma coisa ou é y é igual a alguma coisa. Tá? Às vezes você está fazendo um teste e ele coloca assim. Em vez de colocar y igual a menos 2, ele coloca y mais 2 é igual a 0. É a mesma coisa. O gabarito TC sempre aparece assim. Aí eu gosto de dar desse jeito. Vértice na origem, parâmetro 2f, equação x ao quadrado. 4 vezes f, que é 2, vezes y. E aí, parábolazinha, com a tetinha para baixo, boca para cima. E o 4 é o último, onde ele coloca o foco na parte negativa. Mas continuamos com vértice na origem. Então, o foco passou a ser 0 e menos 2. A equação da diretriz é y igual a 2. Na equação, não pode esquecer que é menos. Então, é a mesma equação anterior, mas é menos. Tá? E aí, a boquinha vai estar com a tetinha para cima, que é o nosso quarto caso. O 5 é igualzinho. Tá? O que ele fez de diferente é que ele não deu o desenho. Ele deu o foco e deu a reta diretriz. Então, ele não deu o desenho. Ele fez diferente na hora de apresentar os dados. Então, ele deu que o foco é 2 e 0 e que a reta diretriz é igual a x é igual a menos 2. Portanto, continuamos com o vértice na origem. Todos da primeira aula têm o vértice na origem. Já vai! Bom, vamos lá. Nossa. Ele está sem criatividade. O 1. Igualzinho ao primeiro, só apresentado diferente. Ele deu igual o 5 aí. Agora vamos ao 2. O 2, temos vértice fora da origem. Então, pela primeira vez, o vértice está fora da origem. Então, ele só está tentando apresentar os dados, um diferente do outro, mas agora ele trouxe aí o vértice fora da origem. Então, ele fala que o foco é o ponto 4 e 1 e o vértice é o ponto 4 e 3. Então, a primeira coisa que Gelésio faz é desenhar. Então, foco 4 e 1. Então, eu fui lá e desenhei. Foco 4 e 1. Vértice
4 e 3. Portanto, a seu F vale 2. Todo mundo está vendo isso? Se o foco está aqui, o vértice está aqui, reta diretriz, a mesma distância, 2. Portanto, a reta diretriz é y é igual a 5. A única diferença das equações que a gente já viu, então vai lá na teoria, nós estamos com esta equação. A única diferença é que o vértice não está na origem. Então, se você for procurar a equação original, então a equação original é essa. O que a gente faz? Enfia as coordenadas do vértice. Então, você vai pegar essa equação e colocar x menos o x do vértice, y menos o y do vértice. E o f, que no nosso caso vale 2. Então, vem aqui. Estou esbaforido. Então, vem aqui e coloca x menos o x do vértice, que é 4. F, que é 2. Y menos o y do vértice, que é 3. Não precisa fazer chuveirinho. Não precisa fazer nada. Então, o trabalho que vocês têm para estudar é aquelas 4 equações iniciais. Onde o y está ao quadrado, nas duas primeiras, e aonde o x está ao quadrado, nas duas, no terceiro e quarto caso. E aí, lembrar que quando o vértice não está na origem, você enfia o vértice na equação. Belezinha? Pergunta? Tudo ok, Glé. Que bom. Ainda bem que tem gente que fala comigo. Senão eu vou achar que está todo mundo vendo filminho evangélico. Vamos lá. O 3, ele fez ao contrário. Ele deu a equação. Aí você vai procurar, gente. Ó. O y está ao quadrado e é negativo. Então você vai procurar na teoria. Qual caso você está? Y ao quadrado negativo. Nossa, professora, eu estou no segundo caso. Então, é assim que a gente estuda, gente. Então, você já sabe que a sua parábola é assim. Y ao quadrado negativo. A única coisa é que vai ter o vértice e não é 0 e 0, só isso. Então, é assim que vocês têm que fazer para estudar. Fixar essas 4 equaçõezinhas bonitinhas. Não sei o que dizer para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço, vou tirar o vértice. O vértice é 5, que é o x do vértice, que é o g, e y do vértice, 7. Então, a primeira coisa que eu tirei foi o vértice. Aí, lembra lá da equação, aqui é 4fx. Portanto, f vale 3. Pronto, é só desenhar agora. Vértice 5 e 7 e f vale 3. Por isso que o foco está aqui no 2 e a diretriz está lá no 8. O 8 borrou aí. Gente, não tem muito como eu sair disso, tá? O exercício que dá mais trabalhinho aí é o 4. Que ele pede para você achar pontos aí. Então, você monta a equação e ele pede para você achar pontos. É o da Unesp. Então, esse da Unesp é o mais trabalhosinho que tem.
tá? Ele dá a equação prontinha. Então, com isso, a gente vai montar a equação. Então, procura lá nos nossos casos. Aí ele te deu o vértice, bonitinho, tá? Ó, vértice é menos 2 e 2. Ele te deu o foco, que é menos 1 e 2. Então, eu já fui lá, montei, fiz o desenho, né? E montei a equação. Y menos 2, 4, F vezes X menos o X do vértice, que é menos 2. Então, montei a equação, aí para achar os pontos que ele pede é só substituir. Esse é o mais trabalhosinho que tem, tá? Na verdade, ele pede 3 pontos. Para achar os outros dois, eu pus y igual a 0. E achei. E pus y igual a 2. Então, esse é o que dá mais trabalho de todos, tá? E aí, fechamos a nossa frente 1, graças a Deus. Uma frente onde tem bastante coisa importante para a FUVEST, que é a circunferência, para a Unicamp, que é a circunferência, e elipse para a Unesp. De vez em quando aparece aí uma parábolazinha, tá?